Agente do ICE dispara e mata mulher durante operação policial. Em Minneapolis, Estados Unidos da América, um agente do Serviço de Imigração e Alfândega matou a tiro uma mulher enquanto executava operações direcionadas. A mulher terá tentado atropelar as forças da ordem presentes. FC Porto contrata o polaco Piotr Suski por um período de 3 épocas. O extremo de 17 anos poderá ter um custo que atinge os 10 milhões de euros, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões. Submarino russo é enviado para proteger petroleiro sob ameaça. A 29 de dezembro de 2025, o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. Demissão de Nuno Moraes Sarmento da presidência da FLADE. Nuno Moraes Sarmento durante um congresso do PSD em 2023. Marques Mendes e Almirante. Conflitos apenas intensificam a incerteza. A disputa entre Gouveia e Melo e Marques Mendes não resulta em triunfos para nenhum dos lados e favorece apenas Seguro. O debate revelou-se pouco elucidativo e evidenciou que, na verdade, o LIVRE é uma formação política centrada em uma única figura. Cabo Verde e Angola incluídos na lista de garantia para vistos dos Estados Unidos da América. Agora, os dois países fazem parte de uma lista que conta com 38 estados. Presidente de Portugal valida cartas de condução brasileiras. A aceitação da carta de condução estende-se igualmente aos imigrantes portugueses no Brasil. Sondagem. Cotrim ascende ao pódio e Seguro mantém a liderança. Após o grande debate entre todos os candidatos, a sondagem mostra que Seguro solidifica a sua posição na corrida para Belém, enquanto o Almirante desce e se aproxima de Marques Mendes. Almirante investe em ofensiva dupla contra Seguro e Mendes. O ataque a Mendes foi dividido e o Almirante iniciou os seus ataques a Seguro com a mesma regularidade e, quase, a mesma força. Realiza ofensivas duplas contra o Centrão, utilizando igualmente argumentos empregados por Ventura. Manuel João Vieira conclui campanha eleitoral com um novo espetáculo no Porto e um convidado especial, o Senhor da Canção Lusitana Secção Norte. O candidato presidencial e músico Manuel João Vieira realizará um concerto para encerrar a sua campanha no Porto, 2 dias antes das eleições, juntamente com o Zenapá 2001 convidado especial. Fiscalização do canil de Foz Coa estava ausente devido à sua ilegalidade. No mês de maio de 2025, a GNR resgatou 73 cães do canil municipal que funcionava de forma ilegal. Humberto Correia. Recuso ajudas e financiamento estatal. O candidato à presidência, Humberto Correia, realiza uma campanha focada em transportes públicos. Com um investimento de 15 mil euros, rejeita qualquer apoio governamental. Além disso, está a redigir um livro sobre esta vivência. Henrique Sá Pessoa, um novo começo, futuro e tradição. Encerrar o Alma foi concluir um capítulo sem ressentimentos. O chefe investe num restaurante de assinatura, o Henrique Sá Pessoa, concebido para proporcionar uma experiência íntima com os olhos voltados para as estrelas Michelin. Este mês, o relatório da Segurança Social deverá ser entregue ao Governo. O relatório final do grupo de trabalho, que foi constituído para analisar as profissões de desgaste rápido, contém as conclusões. Momento de recusar. Existem escolhas complicadas a realizar e, caso o Conselho Europeu e o Conselho não consigam chegar a um consenso a respeito delas, é imperativo que os grupos do Parlamento Europeu discutam, façam pressão e reivindiquem. Análise de Augusto Santos Silva. Profissionais de enfermagem familiar podem assegurar assistência a pacientes sem médico de família. A Ordem dos Enfermeiros revela estar a monitorizar com elevada inquietação a quantidade bastante elevada de pacientes sem acesso aos cuidados de saúde primários.
Timidez na infância, indício de preocupação ou traço de caráter? Algumas crianças preferem observar antes de se envolver. Contudo, se a timidez as impede de aceitar a companhia de outras crianças, os pais devem se alarmar? Adeptos impedidos de assistir ao V Guimarães Sporting são 9. Segundo as autoridades, 7 adeptos tinham uma taxa de álcool no sangue acima do legal, enquanto 2 possuíam artefactos pirotécnicos, resultando na proibição de entrada. O Ministério não restabeleceu o aumento de ambulâncias para este inverno. Informámos a Ministra diversas vezes, nenhuma ação foi tomada, afirma a Liga dos Bombeiros. Um plano extraordinário que incluía mais 100 viaturas dos bombeiros para a emergência médica pré-hospitalar foi assinado na anterior época gripal, mas não foi renovado. O líder das Corporações Nacionais de Bombeiros, António Nunes, critica: a Liga tem sido proativa e informámos a Ministra da Saúde e o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde várias vezes. Nenhuma ação foi tomada. Detenção por agressões ao pai no Porto. O suspeito foi submetido à medida de coação que implica afastamento e proibição de contacto com a vítima. Descubra qual foi o membro da realeza que mais despendeu em vestuário em 2025. Uma personalidade amplamente reconhecida da realeza europeia aplicou uma considerável quantia na sua aparência. Especialistas afirmam ao Expresso que controlar a Groenlândia pelos Estados Unidos da América seria uma tarefa bastante simples. Desde que a administração Trump reabriu o debate público sobre a possibilidade de assumir o controle daquele território autónomo, a ilha dinamarquesa tornou-se uma prioridade nas preocupações da Europa. Washington considera várias alternativas, incluindo recurso à força, que não são complicadas de implementar. Contrapropostas para acelerar a justiça serão apresentadas ao Parlamento por advogados. O bastonário acredita que o orçamento de 743 mil euros, destinado a celebrar o centenário da Ordem Profissional, não será integralmente utilizado. Corina Machado afirma estar preparada para dirigir a Venezuela. Devido à interdição do governo de Caracas, Corina teve de abdicar da sua candidatura, passando seu lugar ao diplomata aposentado Edmundo González. Em novembro, taxa de desemprego registrou uma redução para 5,7%. De acordo com dados preliminares do INE, a taxa de desemprego desceu 0,1 pontos percentuais entre outubro e novembro de 2025. O nível de emprego alcançou o seu máximo desde 1998, situando-se em 65,8%. Seis estreias nacionais e retorno às produções próprias no Teatro Constantino Neri. Serão apresentados concertos de Três Tristes Tigres e A Garota Não, além de um espetáculo desenvolvido por José Nunes em parceria com Luca Argel, inspirado na ópera dos Três Vinténs e na ópera do Malandro. Palácio de Sandringham fechado ao público por ordem de Carlos III. A angústia é palpável entre os britânicos. Michelle deixou uma favela do Rio e atualmente ganha 10 mil euros mensais em Portugal. A carioca Michelle Apolinário transferiu-se com a família para Portugal em 2018 e, após ter sido abandonada pelo marido, chegou a receber ajuda alimentar para não ter fome. Presentemente, é uma referência na área da micropigmentação. Início dos trabalhos da Comissão de Inquérito ao INEM para averiguar deficiências no serviço público. Nesta quarta-feira, os deputados dão início à investigação sobre as responsabilidades na crise do INEM que resultou em óbitos. Sustentabilidade através do voluntariado. Portugal apresenta uma taxa de participação no voluntariado de apenas 6%, posicionando-se no último lugar entre os países da União Europeia, em comparação com nações que alcançam até 40%.
Crônica de Afonso Borga. Um adversário a cometer erros nunca é interrompido por Seguro. António José Seguro, sem se meter em controvérsias, Manuel João Vieira, cumprindo as expectativas, e a nossa justiça, permanecendo inerte, representam o bom, o mau e o vilão. Leilão de bilhetes do Tesouro a 10 meses é conduzido pelo IGCP. A emissão de bilhetes do Tesouro deverá resultar num financiamento líquido de 5.100 milhões de euros. Atletas do Mallorca vestem fato de treino idêntico ao de Maduro. Os atletas do RCD Mallorca causaram alvoroço nas redes sociais ao utilizarem o fato treino cinzento que se assemelha ao de Nicolás Maduro. E também os episódios de conflito entre Rubén Amorim e Lisandro Martínez. Ventura responsabiliza governo e ministra pela morte de homem no INEM. Durante todo o dia, Ventura dirigiu as suas críticas principalmente ao governo, em virtude da morte de um homem que aguardou horas pelo INEM e também de um bebé que nasceu num quartel de bombeiros. Marcelo recebeu igualmente críticas. Janeiro chega e traz consigo a sua lista de resoluções. publico@publico.pt. Câmara do Seixal expressa pesar pela morte de cidadão após esperar 3 horas pelo INEM e pede aumento efetivo nos cuidados de saúde. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, IGAS, iniciou um inquérito sobre a situação. A Solverde triunfa novamente na disputa pelos casinos. Neste episódio, analisamos os dados mais recentes sobre a inflação na zona euro e o desemprego em Portugal. Discutimos ainda o apoio do governo à habitação jovem e o concurso referente a 5 casinos portugueses. Concluímos com uma atualização sobre a situação económica na Venezuela. 2 petroleiros associados à Venezuela são apreendidos pelos Estados Unidos da América no Atlântico Norte e nas Caraíbas. Nesta quarta-feira, os Estados Unidos da América realizaram a apreensão de 2 navios associados à Venezuela em operações consecutivas no Atlântico e no Mar das Caraíbas. O Comando Europeu dos Estados Unidos da América divulgou a apreensão do mercante Bellon devido à violação das sanções dos Estados Unidos da América, através de uma publicação nas redes sociais. Aeroporto em construção. Os atrasos chegaram ao fim. O Ministro das Infraestruturas desejou transmitir uma mensagem inequívoca à ANA durante as negociações e o progresso do novo aeroporto, embora reconheça que a concessionária tem estado a proceder conforme o esperado. Na TV do Quinta, de Seul à Lua, noites com burros num ninho de cobras. O burro de Miranda divide o destaque com a estreia de Ele e Ela, a ferida exposta por A Mim, Nunca e mais uma série de Midsommar Murders. Confrontar a Groenlândia? Trump deixaria a União Europeia em desvantagem. Na perspectiva de Helena Ferro Gouveia, existem 2 hipóteses para o território autónomo dinamarquês. Os Estados Unidos da América consideram agora a aquisição, mas não descartam uma ação militar. Trump não está a brincar. Matt Khalil, ex-atleta, processa ex-companheira por afirmações acerca do seu membro genital. Hailey Bailey, a modelo, enfrenta problemas devido a comentários sobre a sua vida pessoal durante o matrimónio.